No dia 30 de abril de 2019, tanques militares do governo de Nicolás Maduro atropelaram jovens manifestantes em Caracas que protestavam contra o regime. No dia 13 de janeiro de 2026, alguns anos após esse acontecimento, o governo de Nicolás Maduro entra em colapso e o ditador é sequestrado pelo governo americano. Mas como foi que a Venezuela chegou a esse ponto? Para entendermos toda a crise que está acontecendo na América Latina, precisamos voltar para o passado. Em 1998, Hugo Chávez, militar carismático, ganhou as eleições presidenciais com ampla votação. Ele prometeu combater os poderosos, a desigualdade social, enfrentar as elites e refundar o país por meio de uma nova Constituição. No início, com o preço do petróleo alto, conseguiu reduzir a pobreza e financiar programas sociais, mas, ao mesmo tempo, começou a concentrar poder, enfraqueceu instituições, pressionou a imprensa e eliminou contrapesos democráticos. A partir daí, a fronteira entre o governo forte e autoritarismo desapareceu. Esse foi o início da ditadura venezuelana. Nicolás Maduro, um simples motorista de ônibus e sindicalista, não era membro das elites tradicionais, mas ganhou apoio dos trabalhadores pela identificação das classes mais baixas da população. No governo Chávez, ele subiu de degrau em degrau. Foi deputado, presidente da Assembleia, ministro das Relações Exteriores e, finalmente, vice-presidente. Antes de morrer, Chávez apontou Maduro como seu sucessor político. Depois da morte de Chávez, Maduro venceu a eleição presidencial por margem apertada, mas com forte máquina estatal ao seu lado. Foi assim que o motorista de ônibus se tornou presidente e ganhou prestígio nacional. Logo após assumir, Maduro iniciou políticas ainda mais autoritárias. A economia entrou em colapso, mas a resposta do governo não foi abrir o diálogo, foi reprimir. A oposição foi perseguida, juízes e tribunais se tornaram alinhados ao governo, muitos jornais foram fechados, jornalistas presos e líderes opositores foram impedidos de concorrer. Tortura, prisões e manipulação de instituições foram coisas comuns durante o governo Maduro. O país mergulhava em uma ímpia inflação, fome, escassez crônica e o governo se afastava cada vez mais de qualquer forma real de democracia. O povo sofria, o povo morria, não podia falar nada. Estavam amordaçados. Um episódio que marcou profundamente o mundo e a política venezuelana foi a morte do vereador opositor Fernando Albá. Ele foi preso por motivos políticos, acusado de conspiração contra o governo. Pouco depois, morreu sob custódia das forças de segurança. O governo falou que Fernando havia se suicidado. Porém, a oposição sabia que aquilo ali era nada mais, nada menos que um assassinato. Para muitos, esse foi um símbolo definitivo da repressão estatal na Venezuela. Ficava claro que discordar do regime podia custar a própria vida. Com o passar dos anos, as eleições venezuelanas deixaram de ser competitivas. Denúncias de fraude se multiplicaram. Nesse contexto de fraude eleitoral, Maria Corina Machado, uma líder liberal conservadora de oposição que desafiou abertamente Maduro, fez uma tremenda investigação e conseguiu provas cabíveis de fraude nas eleições venezuelanas. Porém, ninguém deu ouvidos a ela. Mesmo em meio a perseguições, seu nome cresceu e ela ganhou, através do seu trabalho e da sua luta pela liberdade do povo venezuelano, o Prêmio Nobel da Paz. Em 2024, Trump vence as eleições dos Estados Unidos e retoma o poder com uma agenda muito clara: reduzir a influência da China na América Latina e aumentar o controle sobre o petróleo venezuelano. A Venezuela, governada por Maduro, era alinhada próximo à Rússia, Irã e China. A tensão aumentou. Sanções, acusações de narcotráfico, militarização e escalada diplomática. O xadrez político deixou de ser apenas interno. O regime venezuelano passou a ser peça de disputa entre grandes potências. ¡Venga por mí, cobarde! Excelentíssimo senhor Donald Trump. Na madrugada do dia 13 de janeiro de 2026, operações militares foram lançadas contra alvos estratégicos na Venezuela. Após 3 horas de tensão,
foi anunciada a captura de Nicolás Maduro. Segundo o Donald Trump, em menos de 1 minuto, eles haviam capturado o ditador. O homem que governou por anos com a mão de ferro, agora estava atrás das grades. Multidões foram às ruas, fogos, bandeiras, lágrimas. Era fim de um ciclo de medo para muitos venezuelanos. E é assim que tiranos caem. Quando deixam o seu ego subir a cabeça, achando que é invencível, é nesse momento que as fragilidades começam a aparecer. E foi por isso que Maduro caiu. Enquanto muitos acusam os Estados Unidos e contra a soberania nacional, nós temos que lembrar de uma coisa muito séria. Só existe soberania nacional quando existe governo legítimo. Quando o governo se sustenta apenas pela força, pela fraude, pela repressão, ele se isola do próprio povo e inevitavelmente entrará em colapso. O futuro da Venezuela está sendo escrito agora e o mundo inteiro observa.